Ei você, pessoa da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, eu sou psicóloga, trabalho aí já há bastante tempo atendendo muitas pessoas dessa comunidade e venho no vídeo de hoje compartilhar uma informação que teria sido super relevante se os meus pacientes tivessem sabido desde o início. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, como disse, sou psicóloga, trabalho aí atendendo essa belíssima comunidade que carinhosamente eu chamei de comunidade da bandeira branca, azul e rosa, fazendo referência à bandeira. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e me ajude, a espalhar esse conteúdo que toda segunda-feira, 9h30 da manhã, eu tô lançando um vídeo novo a pedido de vocês por aqui ou pela rede vizinha, que o meu contato está aqui, me segue por lá também. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo também tem o meu site, ali tem o meu formulário de inscrição para minha lista de espera, preenche que super em breve eu entro em contato com você. Como de costume, eu quero contar desde o início do vídeo que essa ideia, esse tema, veio através de um atendimento de um paciente que eu acompanho a jornada dele desde o início, e essa frase veio através dele, e eu falei assim, posso compartilhar essa frase tão potente, porque eu acho que outras pessoas da comunidade também vão gostar de saber, e eu acho que ela é um pouco do resumo do que teria sido muito relevante para algumas pessoas se elas soubessem, né, se eles soubessem desde o início da transição. Então, falo assim por conta de uma censura chata, mas fica aqui porque isso não vai atrapalhar em nada o seu entendimento, tá? Bom, se você conhece meu trabalho, você sabe que muito dos meus vídeos é para ajudar as pessoas da comunidade a sustentarem as suas identidades, encontrando potência nessa identidade, encontrando força para serem versões autênticas de si mesmos, para serem a versão mais autêntica de si mesmos. O meu trabalho é sobre isso, e muito dos meus vídeos eu falo do quanto é importante e do quanto é absolutamente relevante a uma jornada que essa pessoa consiga sustentar a sua identidade, sustentar a sua autenticidade, sustentar os seus desejos, sustentar os seus sonhos, né? Sustentar. Dos 3 pilares que eu acho assim, mais importante para os meus atendimentos, que é o acolhimento, a compreensão dessa história e a sustentação, na minha opinião, gente, ela é a mais potente, assim, né? É claro que você precisa se sentir acolhido, você precisa compreender a sua história para que aí você consiga, através do processo terapêutico, sustentar a sua identidade. Bom, então você vê, né? Sustentar. Sustentar é muito importante, sustentar um processo que não é um processo linear, ele é um processo muitas vezes em espiral, né? Então às vezes você está passando pela mesma situação de uma maneira diferente, então às vezes os pacientes trazem para mim, nossa Fê, tô aqui de novo, né? Em um relacionamento que eu tô sentindo que não é um relacionamento bom para mim, em um relacionamento onde eu não posso ser eu mesma, e aí eu viro o paciente e falo assim, pois é, mas você não está vendo a mesma cena, você está vendo talvez uma cena parecida de um outro lugar do teu processo, porque ao passar do processo de autoconhecimento, a pessoa vai ganhando mais consciência, ela vai ganhando mais clareza, ela vai se conhecendo, né, por que toma tal decisão, por que fica em tais situações, né, por isso que eu digo, gente, que não é assim, né, pra gente sustentar essa identidade, a gente não vai num processo totalmente linear, sem retorno. Muitas vezes a sustentação, ela passa por uma queda, ela passa por um processo onde muitas vezes eu tô muito mal, porque tá sendo muito difícil lidar com uma situação específica da minha jornada, e aí sustentar essa identidade fica mais difícil, mas aí no meu processo seletivo eu vou conseguindo ter o apoio aí da minha psicóloga, e juntos a gente vai conseguindo, né? Eu vou ali ajudando esse paciente, muitas vezes dando a força que ele não tem, né? Então, isso tudo para dizer para vocês do quanto é importante a sustentação, certo? Mas a frase que eu quero trazer para vocês, que foi de autoria dele,
e que ele gentilmente me cedeu para compartilhar com vocês é: sustentar também é soltar. Isso é tão potente, gente, porque muitas vezes as pessoas confundem mesmo a sustentar, né, com força, porque para sustentar muitas vezes eu preciso ter força, eu preciso ter de alguma maneira um enfrentamento dos meus medos, eu preciso parar de me diminuir e aí eu preciso ter força. Só que muitas vezes essa força também, gente, não tem a ver com força aqui, ó. Muitas vezes essa força ela vem de um lugar muito sutil, de um lugar muito suave. E muitas vezes essa sustentação também tem a ver com soltar. Soltar aquilo que eu achava que a minha vida seria para o resto da vida. Soltar crenças que me colocam e que me mantêm em um lugar onde eu não consigo encontrar e colocar para fora a potência de ser quem eu sou, né? Sustentar também é soltar da mão de pessoas que eu sinto que não vibram com as minhas conquistas, com os meus enfrentamentos. Sustentar também é soltar algumas amarras que não estão permitindo que eu seja eu mesma, né? Então soltar, gente, é algo que é muito importante, porque às vezes as pessoas elas ficam tão apegadas a algumas situações, e aí eu posso pegar, por exemplo, relacionamentos, né? Então muitas vezes as pessoas elas ficam contar uma situação para vocês, né? Então uma pessoa que teve aí todo o seu processo ao lado de uma pessoa, de um relacionamento, e desenvolveu com esse relacionamento uma relação de quase de dívida, né? E com o passar do tempo, esse relacionamento já não vai mais sendo o que era, esse relacionamento já não vai sendo mais já não vai sendo bom para as duas pessoas, ou para as três, para as quatro, para qual for aí a configuração desse relacionamento. E sustentar também é soltar disso, porque muitas vezes a gente fica aqui tão apegado, não querendo soltar de jeito nenhum, que eu não consigo soltar. Que eu não consigo soltar e começar uma outra história, né? Porque quando a gente fala sustentar também é soltar, é que muitas vezes, para aquela vida nova, para aquilo que eu almejo para minha vida, para que esse novo venha, o velho precisa ir embora. E isso pode não ser tão material, pode ser um pouco subjetivo para alguns. Se inscrevam no canal, ative o sininho, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem vídeo novo para vocês. Alguns pacientes, eles trazem para mim, né, Fê, não, isso não está muito material, isso não está muito lógico, me explica muito bem, melhor o que é isso. Quando você tem um desejo, né, de ter uma vida onde você consegue dizer não, ter uma vida onde você consegue usar a tua expressão de mais autêntica e que tem mais a ver com você, né? Esse processo, muitas vezes, para esse novo vir, para você conseguir fazer isso, você vai ter que se despedir de algumas coisas, se despedir de algumas relações, se despedir de alguns lugares internos que você mesmo foi se colocando ao longo da tua vida. Ao longo de uma vida da pessoa da comunidade da Bandeira Branca Azul e Rosa, pode ser muita correria, pode ser muito babado, gente, porque viver numa sociedade onde a gente não pode ser nós mesmos, onde a gente não pode ser autêntico, onde a gente tem que performar aí aquilo que a gente nasceu destinado a ser, é muita correria, é muito desafio muitas vezes, né? Principalmente se você tiver aí seus 40 a mais, 50 a mais, que é aí mais ou menos a faixa dos, né, que eu começo aí os meus atendimentos, então 35 mais. Gente, o que a gente tinha de referência no mundo? O que a gente tinha de referência sobre pessoas da comunidade da Bandeira Branca Azul e Rosa? Não tinha Fernanda, não, falando em canal nenhum, para dizer que isso aqui é potência, para dizer que isso aqui é luz, para dizer que você tem que caminhar a partir, né, através da dor e não parar na dor, porque muitas pessoas, quando vão procurar na internet, né, sobre
a comunidade encontram muita dor, mas a comunidade não é só dor, gente, né? Então, assim, esse processo é babado, gente, é correria, né? Então, assim, tem que ter ali uma sustentação, mas essa sustentação também pode ser necessária você soltar. Você, de alguma maneira, encostar tua cabeça no travesseiro e dizer: eu tentei. Eu tentei permanecer nesse relacionamento, eu tentei permanecer nessa empresa, isso tudo me fazia muito sentido. Eu tentei permanecer nessa família, eu tentei permanecer com esses amigos, mas agora não dá mais. Eu preciso soltar. Eu preciso partir. E isso não é simples muitas vezes, isso não é fácil, por isso que o processo terapêutico é tão importante, né? Porque em alguns momentos, né, são momentos de sessões muito difíceis, né? São momentos em que um paciente, né, depois de muito tentar, depois de muitas sessões, essa pessoa chega, né, e fala: eu não consigo mais continuar nesse casamento, eu não consigo mais continuar nesse emprego, e a gente vai ter que encontrar força no nosso processo para que essa pessoa, né, para que eu possa ajudar esse paciente a partir, a soltar. E soltar também é um processo. Soltar não é um dia para a noite. Soltar não é, olha, de repente é isso, não, preciso me separar, preciso procurar um outro emprego. Soltar também significa lidar com as frustrações, também significa aprender a lidar com os medos, por isso que a terapia é tão importante, porque a gente chega perto do medo, eu dou a mão para o meu paciente, eu falo assim, vamos olhar esse medo, porque esse medo está tão grande, né? O que vai ser da minha vida se eu não tiver mais com esse relacionamento, se eu não tiver mais com esse emprego? Eu não posso nem ver, Fernanda. Eu falo, mas a gente vai ter que ver juntos, vamos. Dá a tua mão para mim e a gente vai tentar entender que medo é esse, tentar encontrar outras rotas, né, alternativas para você. E aí, quando a gente vai fazendo isso, a pessoa vai aprendendo a soltar. Então, gente, transição é sobre também soltar. A jornada passa por soltar. Afrouxar os nós. Tem uma música maravilhosa do Gil que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que desafrouxar os nós da gravata, né? Então, quando ele fala Deus, não tem, né? A gente não precisa ir para religião nenhuma. Eu acho que esse Deus é algo muito maior, que não tem nada a ver com religião, que tem a ver com uma força, que tem a ver com uma energia, que muitas vezes, né, acompanha em momentos difíceis. E, de novo, não tem nada a ver com religião, tá? Porque eu sei que religião também pode ser algo muito cruel para algumas pessoas. Não necessariamente a religião, mas o fundamentalismo religioso. Então, não é isso. Aliás, eu vou até deixar aqui essa letra, porque eu acho que ela também fala um pouco sobre algumas jornadas. Escreve aqui o que você achou. Me escreve se você concorda, né, sobre como que é o teu processo de soltar, ok? Um beijo e até a próxima segunda.